Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma cançãozinha para nos ajudar na reflexão. Isso, eu acho que vocês conhecem. É do Frei Gilson, canção famosa. Tem que me ajudar. Pode ser? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além. Segue além, segue além. Que coral bonito, hein? Vocês estão ensaiando em casa, é isso? É, tá bonito o coral aqui. Eu acho muito significativa essa canção e que ela tem a ver com a palavra de hoje. Olha só, Jesus diz uma coisa e os discípulos entendem aquela coisa ou entendem outra coisa? Outra coisa. Já aconteceu com você? Você já falou uma coisa e a pessoa com quem você estava conversando entendeu outra? A pessoa entendeu melhor do que você estava dizendo ou pior do que você estava dizendo? Às vezes pior. A nossa cabeça parece que é assim, né, gente? Segue além. Eu acho que tem a ver com essa palavra, porque Jesus queria que os discípulos vissem, entendessem, compreendessem além do que simplesmente eles estavam entendendo e olhando. Em toda ocasião da nossa vida, Jesus toma um acontecimento para nos dar uma lição que às vezes, talvez realmente a gente não compreende agora, mas nós temos a possibilidade de compreender depois. É preciso coragem, é preciso vontade, é preciso intimidade para compreender aquilo que o Senhor está nos indicando. Olha só, eles estavam preocupados com o pão. Falando nisso, hein? Em pão, faz tempo que vocês não trazem um pão para mim, hein? Ô Zé, estava com saudade do seu aí. Nunca mais te vi, nunca mais vi aquele pão de nozes lá de Mirassol. Terça-feira que vem vai estar aqui? Eu vou estar aqui. Então você me traga 2 pães de nozes de 4? Ótimo, um para cada dia da semana. Não que eu coma um pão inteiro. Vamos lá. E falando isso, amanhã eu vou para minha casa. Hoje eu vou para minha casa. Minha mãe faz um pãozinho maravilhoso. E faz uma broa. Qualquer dia eu vou trazer para vocês. Tá bom? Mãe, a senhora está em casa que eu sei. O pai também está vendo a missa. Amanhã eu quero pãozinho feito de mãe e broa de mãe. Mas será que Jesus estava falando de pão mesmo, gente? Não, Jesus não estava falando de pão, não necessariamente. Jesus estava falando de alguma coisa muito mais profunda. Ele disse assim: cuidem com o fermento dos fariseus. E os discípulos concluíram: é porque nós temos um único pão. Mas mais interessante é como Jesus conduziu toda a situação. Jesus acessou a memória dos discípulos. Irmãos, para caminhar com Deus, nós precisamos ter memória. Memória é tão importante que daqui a pouquinho, durante a consagração, vou dizer, e todos os padres dizem: fazer isso em memória de mim. Ou seja, nós estamos aqui nesta Santa Missa, você vai à missa nos finais de semana, ou também durante a semana. Amanhã nós vamos começar a quarta-feira de cinza, o período da quaresma, justamente para quê? Para fazer memória de tudo aquilo que o Senhor fez conosco. É importante compreender, não somente o dia de hoje. O dia de hoje, de certo modo, é um detalhe na nossa vida, em relação a todos os outros dias que o Senhor nos dá. Bom, em primeiro lugar, se os discípulos não entenderam
o que Jesus estava dizendo, Jesus fez questão de esclarecer para ele. Eu acho que essa aqui é uma atitude importante para cada um de nós. Eu já vi, infelizmente, muitos relacionamentos morrerem porque as pessoas já não são capazes mais de entender. Às vezes até o nosso relacionamento com Deus, ele vai perdendo força. Por quê? Porque às vezes a gente não entende como que Deus age, ou quais são os planos que Deus utiliza para falar a cada um de nós, para chegar ao nosso coração. É preciso conversa. E Jesus fez ali umas 6 ou 7 perguntas para os discípulos. Será que vocês não se lembram? Vocês estão achando que eu estou falando somente de agora? Não. O ensinamento que eu quero dar para vocês é a respeito de vida, é a respeito de história, é a respeito daquilo que nós construímos juntos. É o que Jesus está dizendo. Eu estou aqui vendo o Celso aqui, olha só. Quanto tempo, hein, meu filho? Há 18 anos ele fotografou a minha ordenação. Dá uma olhada, fotografar a ordenação de todo mundo, né? Qual que é o teu trabalho? É gerar memória. Não é? Uma fotografia não gera memória, nos faz recordar-nos de um acontecimento, ou de um momento, de uma situação. Quando Jesus pergunta, vocês não se lembram? Vocês estão achando que pão é problema para mim? É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês estão achando que pão é problema para mim? Quando eu tive 5 pães, quantas pessoas eu alimentei? Quantas pessoas Jesus alimentou? Numa vez 5 e depois 4, sem contar mulheres e crianças, hein? Então o número dobrava, porque mulher come mais do que homem, não é verdade? Não, brincadeira, não é assim. Mas meus irmãos, Jesus está dizendo, o pão não é um problema para mim. Vocês precisam entender que o pão da vida sou eu, Jesus está dizendo para os discípulos. Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. O que acontece? Às vezes o nosso dia começa com uma preocupação. E aí de repente uma preocupação desse tamanho parece que se torna gigante. E a gente se esquece de que Deus está caminhando conosco em todas as situações. Jesus estava colocando uma situação importante e os discípulos estavam preocupados com um pão. Jesus diz, pão não é problema para mim. Pão eu resolvo. Agora eu preciso resolver também o que está na cabeça de vocês. E é por isso que Jesus diz para eles, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que é o fermento? Não é uma pequena porção que se coloca na massa e ele some? O fermento ao qual Jesus está dizendo ali não se trata de farinha, se trata de mentalidade. O que é que nós colocamos na nossa mente? O que é que nós colocamos no nosso coração que vai crescendo? Quando a gente canta essa canção Segue Além, significa que eu e você devemos ir além do que somente às vezes a gente percebe. Eu e você fomos criados não para nos conformarmos com a vida ou a vidinha que nós temos hoje, mas para crescermos cada vez mais, especialmente crescer em Deus. Qual é a distância que o seu coração está do Senhor? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por que o fermento dos fariseus era prejudicial? Porque os fariseus, não todos, mas alguns eram legalistas, eram fechados, com a mentalidade quadrada. Eles não queriam aceitar Jesus. E esse fermento faz mal? Essa mentalidade não é adequada segundo Jesus. Porque essa mentalidade não permite que Deus chegue a nós. Qual que era o fermento dos fariseus também? Eles eram somente religiosos e não permitia que o coração fosse transformado pela palavra. Às vezes nós somos assim, somos somente cumpridores de ritos, mas na hora de se trata de viver a nossa fé com as pessoas, nós não somos bons, nós somos ruins com elas. Qual é o fermento que está crescendo no coração? Será que esse fermento está me fazendo de mim uma pessoa mais pesada ou está fazendo de mim uma pessoa mais leve? Qual é o fermento que está sendo colocado aí? Porque o ódio também é fermento. Se planta no coração, ele cresce ou não cresce? Cresce. O amor é o fermento que Cristo estava dizendo. Qual que era o fermento de Herodes? Porque Jesus, era maldade. Por que a maldade era fermento de Herodes? Ele tinha acabado de mandar degolar João Batista. O fermento de Herodes era o poder, ou seja, ele queria passar por cima de todo mundo para conseguir aquilo que ele queria. Então Jesus diz, o meu fermento é o amor. O meu fermento é a bondade. Para você que está nos acompanhando em casa, hein? Amanhã a gente vai começar a quaresma. Tempo especialíssimo na vida da igreja. Lá na Itália,
o pessoal costuma dizer que a quaresma é a despedida do aleluia. Olha que coisa interessante. Está acabando o carnaval hoje, né? Vocês foram no carnaval? Estão tudo aqui, graças a Deus, né? Longe dos perigos noturnos, como dizem por aí, é isso, né? Olha só, para você que está nos acompanhando, amanhã a gente começa um tempo novo. Eu acredito que Jesus, ao dizer para os discípulos, lembrem-se disso, lembre-se daquilo, talvez esteja também dizendo para você. Será que você tem se recordado de todas as coisas que o Senhor fez com você e fez em você? É isso. A gente para essa noite, nós iremos parar por durante aí mais de 40 dias para ir aos deserto com o Senhor. O que é o deserto? São os momentos de situação difícil, são os momentos de desafios, mas também é um momento de compenetração e de intimidade. Para quê? Para nos recordarmos da nossa história com Deus. Eu acho também com os irmãos. Você se recorda das pessoas que fizeram bem para você? É importante a gente se recordar, porque às vezes não são todas as pessoas que fazem o bem ou que são boas conosco. Apesar que às vezes a gente se recorda de quem fez o mal, né? O coração está doendo, se recorda. Não, a gente tem que se recordar das coisas boas. Eu vou aqui nesse casal que está completando 52 anos de vida matrimonial. Quantas histórias vocês devem ter juntos, né? Bastante, né? Algumas talvez desafiadoras, mas para chegar até aqui, a maior parte das histórias, com certeza, são histórias boas. Vocês vieram de Jundiaí, é isso? Quem que foi que trouxe o mel para mim de Jundiaí? É o senhor que trouxe o mel de Jundiaí para mim? Quer adoçar? Pode adoçar. Pode adoçar? Eu quero ver se esse mel é bom mesmo, hein? Tem um própolis também? Ô Jundiaí, pode vir mais vezes aqui, viu? Olha só, eu acho que as histórias de fato que vocês construíram na vida é que permitiram com que vocês estivessem aqui. Mas não só a vida de vocês, a vida de todos nós. A gente se recorda, Jesus está lá perguntando, olha só, quantos cestos vocês recolheram depois que eu reparti o pão? Os discípulos disseram 12. Fátima, você tem que pensar nas quantas vezes Deus foi bom com você. A gente tem que se recordar. Sabe de uma coisa, minha gente? Recordar nos lembra que nós não estamos sozinhos. É isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Se eles estavam preocupados com a falta de pão, Jesus estava dizendo, eu estou e estarei sempre aqui. Uma coisa que a gente nunca pode duvidar, até no nosso último momento de vida, depois do meu último respiro, do seu último respiro, independente de como foi a sua vida, haverá sempre alguém segurando a sua mão e te conduzindo. Ele está segurando a nossa mão. Ele segurou a nossa mão na nossa história e Ele vai sempre segurar a nossa mão durante a existência. Não tenhamos medo, não tenhamos confusão no coração, mas especialmente busquemos entender o que o Senhor nos quer dizer. Tenhamos ouvido? Sim, mas especialmente para ouvir a Deus e deixá-lo falar nos nossos corações. Tenhamos olhos para ver as maravilhas do mundo, mas especialmente para ver qual é o horizonte que o Senhor está nos mostrando. Para fora qualquer fermento que não é bom. Retiremos do nosso coração qualquer fermento que não faz de nós pessoas mais amorosas, mais acolhedoras. E coloquemos na nossa vida o fermento que é Jesus. É isso. Que Ele cresça no meu coração, no seu coração, que Ele cresça na sua casa, que Ele cresça na sua família, que Ele cresça onde quer que você esteja. Espalhe esse fermento do carinho, da paciência e também do amor. Amém? Segue além. Segue além.
segue além, segue além, segue além. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre